Oi, hoje a gente veio aqui para tirar algumas dúvidas de umas palavras que a gente sempre tem nos projetos de janelas, né? E que a gente nunca tem certeza se está usando a palavra certa ou não. Então, o tema do vídeo de hoje é sobre vocabulário de janelas. Oi, então hoje a gente vai falar sobre o vocabulário de janelas, mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa as suas notificações, o sininho de notificações, para sempre que a gente postar um vídeo novo, você receber um aviso. Então, eu selecionei algumas palavras que é obrigatório, sempre que a gente fala de janelas, a gente saber o que significa. A primeira palavra é o vão. O vão é aquele espaço ou abertura que tem na parede para ser colocado a esquadria. É o buraco da parede, isso é o vão. E a esquadria? Né? A esquadria, ela é o componente fabricado com perfis que é instalado no vão. Então, se eu fabricar algo com perfis e instalar no vão, eu estou fabricando uma esquadria. Né? As mais comuns são as portas e as janelas. E portas e janelas são duas palavrinhas também que geram muita confusão, apesar de parecer muito simples. Né? Existe diferença. A porta é aquela que permite ou impede a passagem das pessoas. Então, se você passa, né, é um ambiente de passagem, ali tem uma esquadria, aquilo é uma porta. A janela não. A janela, ela permite a entrada de luz, ela permite a entrada de ventilação, ou ela impede a entrada de ventilação, mas ela não é para passar pessoas. Por isso é uma janela, né? E por isso que a gente fala pular a janela. Né? Então, pular a janela é porque é uma janela, você não pula uma porta. E daí a gente vem para uma palavrinha que eu leio muito nos pedidos de orçamento, que é porta-janela. Não existe porta-janela. Ou é porta ou é janela. Né? Então, se é para passar, é porta. Se é só para abrir, entrar ar, é janela. Uma outra confusão que fazem muito quando se faz pedido de orçamento e gera muito problema é persiana e veneziana. Né? São duas esquadrias, ou melhor, dois complementos às esquadrias, né, que servem para escurecer, obscurecimento. Né? A palavra é difícil, mas é essa a ideia. A função principal da persiana e da veneziana é escurecer o ambiente. E qual é a diferença da persiana e da veneziana? A diferença principal, a persiana é aquela que vem no rolo em cima da janela e desce. Então essa é a persiana. A veneziana são panos de veneziana, são folhas novas, né, que são opacas, né? Então elas podem ser feitas de lâminas de veneziana, elas podem ser feitas por uma placa única, elas podem ser vazadas ou não, mas isto é veneziana. E por último, ainda nessa questão de escurecer, de dar mais conforto, temos os brises. Né? Então os brises, eles estão previstos, eles voltaram à moda, não só pela moda, mas por causa da norma de desempenho, né? A 15575. Então se instala o brise na frente da janela, para quê? Para que ele faça um sombreamento na frente da janela e isso gere um conforto térmico no ambiente. Então, a gente viu aí várias palavras. Agora vamos entrar nas palavras realmente voltadas para janelas de PVC. A primeira palavra que você vai ouvir muito é o perfil de PVC. Já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre os perfis de PVC, eu vou deixar ele aqui na descrição, né? E ele vai explicar tudo sobre os perfis de PVC. O que a gente precisa saber aqui, existem 3 perfis de PVC principais: o marco, a folha e o baguete. O marco é a parte fixa que vai fixada no vão, lembra que a gente já viu o que é vão. A folha é onde tem movimento, com exceção da janela fixa. Mas tudo que tem movimento, nós temos a folha. E o baguete, ele é utilizado para prender o pano. Normalmente se usa panos de vidro, né? Então, o baguete, ele fixa os panos. Podem ser de vidro, podem ser de PVC, mas é aquela maior parte da janela. Depois disso,
né? Tem mais uma palavrinha aí que é o reforço de aço ou alma de aço, que é a parte interna da janela de PVC. Então, também tem um nome especial, é super importante, a gente falou disso também já num vídeo anterior. O que mais? O vidro em si, né? A gente tem vidro simples, duplo, temperado, laminado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um videozinho só de vidros, porque tem muito detalhe sobre vidros, né? Mas os vidros, eles também fazem parte da janela de PVC. Ferragem, né? Normalmente o pessoal confunde muito ferragem com reforço. Ferragem, quando a gente fala de janelas de PVC, é o mesmo que a gente fala das outras janelas de acessórios. Então são as cremonas, as roldanas, os parafusos, maçanetas, as travas, isso são as ferragens. Em breve eu também vou fazer um videozinho falando sobre a diferença dessas ferragens. E por último, é muito importante a gente entender quem é que fabrica as janelas, né? A gente tem, normalmente, quem fabrica a janela é um serralheiro, mas ele também pode ser considerado um montador. Então, o serralheiro ou o montador, eles fabricam a janela para você. Normalmente eles também vendem, a mesma empresa vende, mas, né, quem é o responsável pela fabricação, que deve atender as normas, que deve te auxiliar na especificação das janelas, é o serralheiro ou montador. Então eu acho assim, aí tem algumas palavrinhas que obrigatoriamente a gente tem que saber. Se você tem dúvidas, todas essas palavrinhas elas estão lá no dicionário do portal, com mais um monte de palavras interessantes, né? Acessa lá o nosso portal, procura o dicionário, né? E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente, dá uma curtida, continua seguindo a gente aqui no canal, que em breve a gente vai trazer mais vídeos com dicas assim bem especiais.